Olá, como vocês vão? Vamos resolver agora a questão 62 do caderno amarelo do Enem PPL 2023. Uma questão que fala sobre diferença de classes e sociologia. Então se inscreva no canal e vamos resolver a questão. No enunciado, ele fala que o diálogo, extraído de uma telenovela exibida em 2012, traduz o pensamento de uma sociedade caracterizada pela presença de quê? Então, nesse texto, impregnado um certo pensamento, ele quer saber alguma característica desse pensamento, tá bom? No texto, Ana Maria, entrevistadora. Vida de empregueta é tão dura assim como vocês relatam no clipe? Penha, que é empregada. Olha, Ana, difícil mesmo aturar a cara de patroa ignorante que não sabe pedir as coisas com educação. Sônia, que é a patroa. Ana, eu acho que nós estamos vivendo uma inversão total de valores, entende? Não somos nós que precisamos das empregadas. Elas é que precisam do emprego. Precisam do dinheiro que nós pagamos. Cida, que é empregada. Até parece, dona Sônia. A senhora precisa de mim até para pegar água. Sônia, eu sou de um tempo que os serviçais sabiam seu lugar. E a Cida fala, eu esqueci que a senhora pegou a época da escravidão. E Ana Maria, gente, eu só quis promover aqui uma confraternização. E a Chayenne, que é uma das patroas. Ana, pare tudo, porque agora eu quero falar. Eu sou uma patroa que dou de tudo. Eu dou comida, dou quartinho, sabão de coco para se lavarem, papel higiênico, copo, prato, talher, tudo separado sem descontar salário. Como se isso não fosse o básico, né? Ela está querendo falar, ela está querendo se vangloriar por dar o básico para as empregadas, né? Daí a Penha, agora para tirar férias, como manda a lei, é um sacrifício. E ela viaja e quer que eu fique carregando mala. Eu não sou carregadora de mala, não. Então você vê aqui que as empregadas estão insatisfeitas com as suas patroas, né? Em que as patroas tratam mal as empregadas, né? Acham que devem viver com o mínimo possível, que senão tem que descontar salário, dar o básico do básico, para tirar férias é um sacrifício. Então você tem assim patroas bem numa época de década de 80, 90, que são mais duras, assim, né? Tem um pensamento mais atrasado, entre aspas, né? Porque de um tempo para cá, você sabe que as leis do trabalho foram evoluindo e assim agora os empregados têm mais direitos, né? Senão, vai lá a vigilância, bate e acaba prejudicando os patrões, né? Agora você tem que ter um pouco de dignidade, né? Ter um lar para dormir, ter água potável, ter saneamento básico, senão a vigilância vai lá e pega, né? Então você vê aqui que é um pensamento totalmente diferente do que a sociedade moderna pede hoje em dia, né? Então, o diálogo extraído de uma telenovela de 2012, que foi Cheia de Charme, né? Traduz o pensamento de uma sociedade caracterizada pela presença do quê? No caso aqui, a sociedade seria a classe mais alta, né? Seria das patroas. O pensamento das patroas, qual é a característica desse pensamento? Letra A. Símbolo da expansão de bens culturais. Bem, não houve aqui uma evolução do pensamento das patroas em relação à cultura, né? E nem a bens culturais em geral. Então essa aqui não seria muito bem nossa resposta correta. Letra B. Avanço dos números de contratos formais não significa nada ter aumentado o número de contratos se o pensamento segue o mesmo, né? Então não seria isso uma característica, essa presença que traduz o pensamento delas, né? Não seria por avanço de número de contratos formais. Letra D. Elementos do sistema do cativeiro colonial. Vamos pensar um pouquinho. As patroas estavam dando o mínimo do mínimo possível para as empregadas, né? Nem férias elas conseguiam tirar direito. Provavelmente elas devem reclamar de salários baixos, né? A patroa reclama de inversão total de valores, em que os serviçais sabiam do seu lugar. Ela quer dizer que as patroas são uma classe muito superior em relação às empregadas, né? E isso é exatamente o que pregava o sistema do cativeiro colonial lá na escravidão, né? Os patrões são deuses e os empregados são tratados como lixo. Então, nesse pensamento delas, tem elementos do sistema de cativeiro colonial, de escravidão? Tem alguns elementos. Tratar o empregado mal, tratar como se o patrão fosse extremamente necessário, poucos direitos. Então, a letra C seria uma boa resposta para essa questão aqui em relação ao pensamento delas, né? Letra D. Progressos da venda de produtos midiáticos.
Bem, aqui está relatando um clipe que as empregadas fizeram, né? E elas relatam isso no clipe. Mas isso não tem muito a ver com o pensamento da sociedade. E sim, houve o progresso da venda desses produtos, mas isso não alterou o pensamento da sociedade. Já é um pensamento que vem impregnado, né, no caso das patroas ali. Então a letra D não seria a resposta correta. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questão para ver o que, que a pergunta, o que o enunciado pergunta, tá bom? E letra E, signos da modernização de relações laborais. Vamos traduzir isso um pouco. Signos seria símbolos, tá? E laboral seria trabalho. Então, símbolos da modernização de relações trabalhistas, esse pensamento das patroas não mostrou em evolução, modernização, e sim é algo mais patriarcal, um pouco mais atrasado. Então, não seria essa a nossa resposta correta também. Então, letra C, elemento do sistema do cativeiro colonial seria a mais correta.